Recentemente eu assisti um filme chamado Kimi no Na wa, e não teve como eu não compará-lo com a nossa grande pérola nacional Se Eu Fosse Você. E eu sei, essa é uma comparação muito bizarra, mas mesmo assim eu quero tentar traçar um paralelo entre esses dois filmes. Então se você não assistiu nenhum deles, eu sugiro que veja antes de ver isso aqui. Então sem mais delongas, bora lá! A semelhança mais clara entre esses dois filmes é o fenômeno da troca de corpo. No caso de Kimi no Na wa, o fenômeno acontece por conta de um templo misterioso. Enquanto no filme Se Eu Fosse Você, é dito que tudo aquilo aconteceu por conta do alinhamento dos planetas que acontece a cada 7.850.000 anos e 130 dias. E como vocês podem ver, as explicações são bem diferentes para cada filme. Mas é claro que no caso do filme brasileiro, tudo aquilo tem um tom mais cômico, enquanto na animação isso tende a ser um pouco mais misterioso. Beleza, agora vamos falar sobre os personagens principais dos filmes. E do lado de Kimi no Na wa, nós temos o casal de adolescentes Taki e Mitsuha. Enquanto do lado de Se Eu Fosse Você, temos o casal de meia-idade Cláudio e Helena, que são interpretados por Tony Ramos e Glória Pires. Além da idade, existe uma série de diferenças entre os dois casais. Para começar, no caso da animação, as duas pessoas nem se conheciam, e além disso elas viviam em ambientes completamente diferentes, já que Taki vive na grande cidade de Tóquio, enquanto Mitsuha vive na cidade rural fictícia de Itomori. Enquanto do lado do filme brasileiro, os dois já são casados há muito tempo, têm uma filha e vivem no Rio de Janeiro. Além disso, os personagens possuem ocupações diferentes, já que Taki trabalha como garçom, enquanto Cláudio é o chefe de uma agência de publicidade. As garotas, por sua vez, fazem trabalhos comunitários, onde Mitsuha participa de rituais para o templo da cidade, enquanto Helena é responsável por um coral de estudantes. A personalidade dos personagens é de certa forma semelhante, já que na parte dos homens o gênio impulsivo é predominante, enquanto no caso das mulheres o lado mais amável é acentuado. Outra diferença fundamental são as linhas do tempo presentes na animação. Lá a troca entre os dois corpos acontece com um certo delay, digamos assim, já que Mitsuha vive 3 anos no passado, enquanto Taki vive no presente. E por conta disso, qualquer tipo de comunicação entre os dois é praticamente impossível. A única forma que eles têm de se comunicar é quando voltam para o próprio corpo, assim encontrando as mensagens deixadas pelo outro, coisa que não acontece no filme brasileiro, já que tudo acontece ao mesmo tempo. Beleza, agora que já falamos um pouco dos personagens principais, vamos falar dos antagonistas. A única pessoa que pode ser considerada como antagonista na animação se chama Toshiki, e ele, além de ser o prefeito da cidade de Itomori, é o pai de Mitsuha. O seu papel na história é impedir sua filha de salvar a cidade de uma catástrofe que supostamente estaria por vir. Enquanto do lado do filme brasileiro existem 2 antagonistas, e um deles é Vivian, a mãe de Helena. Vivian é interpretada por Glória Menezes, e o seu papel na história é basicamente encher o saco de Cláudio e bajular sua filha o filme inteiro. Aqui já podemos ver algumas diferenças importantes, já que Toshiki nem sequer sabe que Taki existe, e além disso ele possui um relacionamento extremamente complicado com sua filha, diferente de Vivian, que se dá muito bem com ela, mas detesta Cláudio mais do que qualquer coisa. E agora o segundo antagonista que eu mencionei se chama Marcos, e ele é interpretado pelo ator Thiago Lacerda. Esse personagem, assim como Vivian, existe só para infernizar a vida de Cláudio, já que ele é o sócio majoritário da agência, e está louco para vendê-la para a primeira pessoa que se interessar. Na animação não existe nenhum outro personagem com um papel parecido com esse. Beleza, agora vamos falar sobre os principais coadjuvantes, porque não tem como falar sobre todos aqui. Vamos começar falando sobre a irmãzinha de Mitsuha, Yotsuha. O papel dela na história é basicamente reagir às esquisitices da irmã quando ela está com o corpo trocado com Taki, da mesma forma que Bia, a filha do casal do filme brasileiro. Bia foi interpretada pela atriz Lara Rodrigues. Os dois casais possuem alguns amigos, então vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. Começando pelo lado da animação, com Sayaka e Katsuhiko do lado da garota, e Tsukasa e Shinta do lado do garoto. Na parte do filme, os que mais se destacam foram a empregada Cida, interpretada pela atriz Maria Gladys, e a doutora Cris, interpretada pela Patrícia Pilar. Basicamente, todos esses personagens coadjuvantes servem para a mesma coisa, que é reagir ao caos causado pela troca de corpos, para que assim a gente possa ter alguma perspectiva de como eles deveriam agir em circunstâncias normais. E para terminar, os personagens que só servem para gerar ciúmes entre os casais. E eles são Miki do lado da animação, e Cibele no caso do filme, essa que foi interpretada pela atriz Danielle Vinitz. Beleza, comparações feitas, agora eu vou dar a minha opinião sobre as obras. Como vocês devem ter notado, o tom das duas histórias é meio parecido em alguns pontos, mas bem diferente em outros. No caso do filme Se Eu Fosse Você, o foco sempre foi criar cenas engraçadas envolvendo o contraste entre as personalidades do casal,
Enquanto no caso de Kimi no Na wa, a piada também existia, porém a trama caminhava por um lado bem mais profundo e agoniante, já que os dois personagens não conseguiam se encontrar de jeito nenhum e tal. O que importa para a discussão é que essa história consegue misturar muito bem esses dois elementos, o drama e o humor. Ele faz isso de uma forma tão bem feita que tu realmente se importa com a situação dos personagens. Não que o filme brasileiro não tenha uma mensagem bacana por trás. Ele tem, mas o que fica evidenciado ao longo da trama são justamente as cenas cômicas e inusitadas. Mas tá, Nibran, qual filme é melhor? Não tem qual filme é melhor. Isso depende mais do que você tá esperando desse tipo de história. Ambos são muito bons naquilo que eles se propõem. E é muito legal poder ver outros filmes tentando alcançar outra perspectiva utilizando a mesma temática. Eu realmente gostei muito disso. E por mais que hoje em dia esse filme brasileiro seja considerado como um trash, eu ainda consegui dar boas risadas vendo ele hoje em dia. Então eu não tenho preconceito com esse tipo de coisa. Ele é um filme tosco? É um filme tosco, mas ele tem uma moral legal. Então eu acho que ainda vale a pena ser assistido hoje em dia. E é isso aí. Falou, galera!